Meia Conversa de hoje, começando aqui pela TV Grande ABC. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho desde já. O Meia Conversa de hoje vai abordar um assunto muito interessante. Há meses que remetem a campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul, que são campanhas que dizem a respeito de prevenção de câncer de mama, em outubro, é lógico, e em novembro, do câncer de próstata. E agora, Setembro Amarelo. E para conversar conosco, nós estamos recebendo novamente um super profissional, ele é psicanalista e hipnoterapeuta, palestrante e escritor. Estou falando de Oswaldo Valério, o nosso entrevistado de hoje no Meia Conversa. Doutor Oswaldo, muitíssimo obrigado por nos atender mais uma vez, né? Sobre assuntos aí que dizem respeito a um ser humano, né? Eu que agradeço, Vitor, mais uma vez pela oportunidade, por abrir espaço para a gente falar sobre esse tema que de alguma forma acaba atingindo a população. Suicídio é um assunto que existe um tabu muito grande em cima, mas precisamos falar. Ainda bem que foram criada essa campanha do Setembro Amarelo, que possa trazer essa reflexão sobre esse tema que atinge muita gente no mundo inteiro. Nós temos aí em outubro, Outubro Rosa, novembro, o Novembro Azul, e agora setembro, que é o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Essas campanhas, doutor, vamos começar falando da campanha. Essa campanha conscientiza quem tem esse distúrbio? Não? Sim, existe uma grande questão, assim, a campanha só, ela não ajuda, porque assim, em setembro falamos tanto de suicídio, mas e o restante do mês? E o restante do ano? Como que é lidado com isso? E as pessoas simplesmente esquecem. E a Organização Mundial da Saúde lançou uma pesquisa recentemente que cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. 40 segundos? 40 segundos. Então, assim, isso é um assunto que precisa ser abordado o ano todo, ser falado o ano todo. Só que essas campanhas de um mês já chamam atenção para isso. Alguns espaços, como o seu programa, abre espaço para isso, já consegue atingir uma grande população sobre isso. A mídia das redes sociais, alguns pontos estratégicos do Brasil foram colocados, deixando eles com uma luz amarela para chamar atenção, então ajuda. Mas isso é um problema que a gente tem que falar isso diariamente, toda vez, e que isso possa entrar diariamente dentro das famílias, dentro das casas das pessoas. Por se tratar de vida, é lógico, eu acho que a campanha deveria se estender o ano todo. Doutor, tem uma pesquisa realizada, o maior número de suicídio na faixa etária para crianças é entre 13 e 17 anos. Eles acabam aí se mutilando. Nós tivemos aí uma campanha nas redes sociais da mutilação e tudo mais, sim. Né? Por que essa idade, doutor, entre 13 e 17 anos? Porque nós começamos nos bastidores agora há pouco, a nossa geração não se submetia a isso, pelo menos a gente não ouvia dizer, né? O que está levando os nossos jovens a fazer essas mutilações e até mesmo recorrer ao suicídio? Nós tivemos uma mudança muito radical na nossa sociedade com a chegada da tecnologia. Com essa chegada da tecnologia, nós diminuímos o contato humano, né? Tudo ficou mais fácil, ficou mais... se eu quero falar com um amigo, eu simplesmente faço uma chamada de vídeo e não vou até ele, não dou um abraço, não dou um contato. Isso dentro de casa também acontece isso. Os pais, cada vez mais está diminuindo essa questão. As crianças, por natural, elas são imperativas, elas correm, elas brincam, porque elas têm muita energia e elas estão descobrindo o mundo. Então, tudo é novo. E aí, o que os pais fazem? Eles vão lá e dão um tablet para essas crianças, dão um celular, porque elas ficam quietas.
Isso dessa questão dessas crianças ficarem quietas, ela só resolve um único problema, o problema do pai, que não tem essa disposição para ficar cuidando dessa criança. E aí, na fase dos 13 até os 17, ele entra na fase da adolescência. O que é a adolescência? É a fase da dúvida. Elas não são criança, porque tem uma frase muito bonita que a gente usa, né? Elas vão fazer alguma coisa, a mãe olha para ela e fala assim, você acha que você já é uma adulta para estar fazendo essas coisas? Aí ela faz outra coisa, a mãe fala assim, nossa, você não é mais criança. Então ela pergunta, e eu sou o quê? O que eu sou nesse processo? E se essa criança não tem uma base, que é a base que eu falo, não é intelectual só, é de carinho, de atenção, de proteção, que os pais podem dar isso, quando chega nessa fase, tem um vazio. E esse vazio gera dor. E essa dor acaba indo no processo do suicídio. Então, por isso que cada vez mais esse número de jovens estão entrando nesse processo de suicídio, que é algo triste, porque uma criança nessa fase, o que ela tem que ter? Alegria, disposição, é uma fase de conquista. E está entrando num processo de o contrário, dela se prender dentro de casa, ficar dentro do quarto, não ter esse gosto da vida que antigamente essas crianças nessa idade tinham, de brincar na rua. Hoje, dificilmente, se for conversar com uma criança, ela vai conhecer aquelas brincadeiras que nós brincamos na rua, porque não está perdendo cada vez mais esse contato humano em si. Então, nós podemos chegar à conclusão de que hoje esse número de suicídios que acometem as crianças entre 13 e 17 seria a falta de contato. Olha, ser humano. Existem muitos fatores que levam a pessoa ao suicídio, tá? Muitos fatores que levam essa pessoa até o suicídio. Mas uma grande questão é essa falta de união familiar, essa falta de contato familiar, tá? Perdendo esse contato, a tendência dessa criança crescer, chegar na adolescência com esse vazio, com essa dor, é muito grande. Nós não podemos falar que só isso leva a suicídio. Tem várias questões que precisam ser analisadas aí. Mas, com certeza, se uma criança tem uma estrutura familiar de proteção, carinho, atenção, com certeza essa criança ela vai estar mais protegida nessa fase da adolescência. Ela vai saber como lidar com as questões que ela já tem naturalmente. Porque ela teve uma base como criança, né? E se ela vem sem essa base, a dor é muito grande. E como a dor é muito grande, a incerteza é muito grande, a maioria das pessoas não sabe lidar com isso. E aí o que elas fazem? Elas querem, a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas querem aliviar uma dor que é imediata com a solução definitiva, que é a morte. E isso que é a grande questão. Por quê? Porque muitas pessoas não enxergam essa dor, não enxerga isso. Eu sempre falo que somente quem sofre que consegue enxergar a tristeza num sorriso de um palhaço. Porque muitas vezes essas pessoas escondem essa tristeza. E cada vez mais estamos perdendo o contato, cada vez mais estamos conhecendo os nossos filhos, conhecendo as pessoas que estão dentro da nossa casa. Esse é uma grande questão e um grande problema que estamos enfrentando hoje em dia. Nós dizíamos agora há pouco, nos bastidores, nós tivemos muito menos, a nossa geração teve muito menos do que hoje as crianças têm, né? Tanto financeiramente, né? Eu diria. O que falta hoje para as crianças de hoje? Que eles sentem esse vazio, é lógico. Olha, Vitor, eu vou falar uma coisa para você e eu falo com uma certeza muito grande sobre isso. Se uma criança brincar com um pai com um cabo de vassoura, ela colocando a cabo de vassoura e correndo pela sala, ela vai ter mais conteúdo, ela vai ficar mais feliz do que o pai chegar e entregar uma motinha elétrica e deixar ela brincando sozinho. Porque o que importa para uma criança e para um filho não são os presentes, não são essa tecnologia, um celular de geração, um cartão de crédito, não. O que nós, seres humanos, precisamos é do contato. E se nós entrar nesse assunto e formos falar da sua vida, se formos falar da sua infância, do seu projeto, você vai lembrar dos momentos que você esteve com o seu pai e com a sua mãe, não dos presentes que eles te deu. Dificilmente quando você vai conversar sobre uma festa de aniversário
de uma criança, ela vai falar bem assim, nessa festa eu ganhei isso, isso, isso. Nessa festa ela vai falar das sensações que ela teve naquele momento. Então, o que acontece? Hoje a geração, elas têm muitas facilidades. Eu brinco que eu queria muito que na minha época de escola eu tivesse o Google, porque a gente ia fazer um trabalho, a biblioteca ficava com vários livros. Hoje você joga no Google, às vezes o trabalho já vem pronto. Já vem pronto, exatamente. Né? Só que assim, a tecnologia sem o afeto humano, ela não ajuda e ela não salva as pessoas, pelo contrário. Existem muitas pessoas que têm milhares de seguidores nas redes sociais e é uma pessoa totalmente infeliz, é uma pessoa triste. É aquela pessoa que chega dentro da sua casa, no vazio do seu dia a dia, e não sabe quem ela é. E aí é o problema. Quando você não se acha, Vitor, começa a gerar dor. E toda a questão de gerador gera um incômodo. E o incômodo pode levar a você a cometer atos que possa vir contra a sua vida. Falando nas redes sociais, aproveitando o gancho, as redes sociais influenciam uma pessoa a ficar mais vazia ainda pela frustração? Muito isso. Principalmente, vamos pegar esse tema das redes sociais é bem amplo, mas vamos pegar um tema bem comum para você entender. Tem um filho que não teve aceitação do pai, por exemplo. Uma menina não teve aceitação do pai. E tem um vazio muito grande nessa menina. E ela começa a buscar isso nas redes sociais. Ela começa a postar as fotos e ela precisa que as pessoas curtam essa foto, comentem essa foto. Elogiem. Porque ela precisa buscar essa aprovação do pai em si. E antigamente, quando não tinha essa questão das redes sociais, o que buscava? Buscava essa aprovação do pai em relacionamento, em amizade. Hoje é muito fácil. Então, eu jogo algo nas redes sociais e eu preciso ser aprovado. Porque a primeira pessoa que deveria ter me amado e me dado essa aprovação, negou, que foi o pai dela. Então imagina como que deve ser dolorido para essa pessoa. Imagina essa pessoa que é insegura, ela colocando uma foto lá e alguém maldoso vai lá e comenta, tipo, nossa, como você está gorda. Imagina a tristeza que traz essa criança ou essa adolescente em si. Que ela está indo buscar na rede social um elogio, algo que aumente a estima teve, dela. Exatamente. E que ela aí não ela teve encontra isso. Exatamente. Uma baixa estima. A falta que ela não teve dentro de casa, do pai e da mãe, ela busca nas redes sociais. E aí que entra as questões. E aí o que acontece? Nas redes sociais, existem pessoas que mostram quem elas são realmente, que mostram a sombra dela. Então, existem pessoas que elas só entram nas redes sociais para criticar. Então, você entende a guerra que existe entre essas questões? Eu busco aprovação na rede social e aquela pessoa busca trabalhar aquela sombra dela. Então, eu quero um elogio, o outro quer criticar. E aí fica essa briga interna entre um e outro. Então, as redes sociais precisam ser... É muito bom as redes sociais, é uma ferramenta muito bacana, mas ela precisa ter limite. Precisa muito ter limite nessa questão. E cada vez mais eu vejo crianças entrando nessa questão das redes sociais e apoiada pelos pais. Isso que é desesperador. Aí. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Oswaldo Valério, ele que é psicanalista, hipnoterapeuta, palestrante e escritor. Está falando hoje sobre um assunto muito interessante e, é lógico, muito importante para a população, que é o suicídio, pegando o gancho aí do Setembro Amarelo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais esse assunto, com vários... A gente tem muita pergunta para o Dr. Valério aqui, que nós ficaríamos aí o dia todo. Mas a gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, não saia daí. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais!
Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC. Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Estamos de volta com Meia Conversa de hoje, recebendo o Dr. Oswaldo Valério, ele que é psicanalista, hipnoterapeuta, palestrante e escritor. Estamos falando, lógico, do suicídio, do Setembro Amarelo. Doutor Oswaldo, quem mais comete suicídio, o homem ou a mulher? Tem uma tendência de o homem cometer mais suicídio. Por quê? Porque a mulher tende a falar. O homem não. Então, a mulher, ela está mais disposta a procurar ajuda, a fazer uma terapia, a buscar até o contato com a dança, com a sociedade. O homem não. O homem, até pela cultura, por todo o senso comum, que o machismo que é trabalhado em cima disso, né? Desse preconceito de que o homem ele tem que ser duro para ele ser homem, né? Esse é um preconceito, esse é um senso comum muito cruel que traz para os homens, né? Os homens precisam sustentar muito essa coisa de força. Então, eu não tenho problema, eu tenho que estar forte. E isso eles não falam. E o suicídio, você trata o suicídio com a fala, ouvir, né? Porque essas pessoas que têm suicídio, elas querem muito falar sobre a sua dor, só que tem poucas pessoas para ouvir. As mulheres já buscam isso, já faz terapia, dança, fala com as amigas, acaba soltando isso. O homem não, dificilmente um homem fala que está com problema, só quando o problema essa dor já está muito grande, já está muito alta, para eles começarem a falar. Então, os homens tendem sim a cometer mais suicídio do que as mulheres. A cada 10, segundo também uma pesquisa, a cada 10 pessoas que pretendem se suicidar, se tivesse um tratamento, algo parecido antecipasse uma prevenção, 9 mudariam de ideia, né? A família, na questão do suicídio, o que ela pode ajudar? Porque a primeira coisa que a pessoa diz, olha, eu estou querendo me matar. Não faz isso, tem gente pior do que você. Doutor, essas palavras ajudam alguma coisa ou prejudicam mais? Não ajuda, essas palavras prejudicam mais. Tem muitas coisas que eu ouço, que chega até meu consultório, que é falta de Deus, falta de fé. Isso. Que é de praxe, gente. É de praxe falar. Ajudar dessa forma. Olha para o mundo, quantas pessoas estão sofrendo e você tem tudo. Tem pais que falam, eu te dei tudo e você está querendo se matar. Isso não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada. Isso até atrapalha, que isso gera uma culpa.
Porque essa dor que ele tem, Vitor, é uma dor inconsciente. Foi algo que foi construído ao longo do tempo. Ninguém acorda hoje e fala assim, eu vou me suicidar, entendeu? Eu acordei pensando que eu vou me suicidar agora. Não, isso vem sendo construído. E quando alguém tem a coragem, porque não é fácil, de você chegar e falar bem assim, eu quero me suicidar, e vem com a resposta dessa, começa a gerar mais culpa em si, ela começa a falar, realmente, eu não mereço isso, eu não mereço nem a minha vida, porque tem tanta gente pior e eu quero me matar. Isso tende a levar mais a morte do que ajudar em si. E você vê como que é interessante esse estudo? De 10 pessoas, 9 seria salva. É um número grande, né? Sim. Quase 100%. Sim. Se alguém ouvisse essas pessoas, por isso que é tão interessante falar sobre esse tema, de levar isso para a sociedade. Porque se falasse sobre isso, se falasse sobre esse tema e alguém ouvisse essas pessoas, automaticamente curaria essa dor. Porque quando você começa a tratar essas pessoas e começa a mostrar para elas o quanto isso é bom, o quanto isso pode ajudar elas, o quanto é gostoso a vida, elas começam a tirar essa ideia de si e começam a alterar. Eu já tive casos de chegar no meu consultório, a pessoa chegar no meu consultório com um dia marcado. Ela já tinha marcado um dia que ela ia se suicidar. Isso acontece muito, tá? Até a questão do Setembro Amarelo começou com isso. Foi um jovem no americano que ele era muito caridoso, ajudava todo mundo, era muito bacana, ele entendia muito de mecânica, ele foi lá, restaurou um Mustang 68, pintou de cor amarela e se matou no carro. E aí foi uma convenção ele tinha 17 anos, foi uma convenção muito grande e no dia do evento eles colocaram uma fita amarela com bilhete e colocando a frase, né? Se precisar, peça ajuda. E nos Estados Unidos foi uma comoção nacional, que todo mundo começou a pedir ajuda. Então, o que eu peço hoje para as pessoas é, peça ajuda, falam, procura alguém, porque a sua dor, ela pode ser resolvida com terapia, com outro formato. Você não precisa ir no extremo de retirar a sua vida. E nem sabemos, não vamos entrar nesse caso, nem sabemos se retirar a vida realmente alivia a dor. Não sabemos o que tem depois ou se tem alguma coisa depois. Então, dá para resolver com terapia, com outras formas de conversar. Você só conversando, você já consegue aliviar essa dor. Mas, doutor, é fácil hoje convencer uma pessoa que esteja passando por esse problema e falar, olha, vamos procurar ajuda. É fácil? A pessoa se convence fácil ou não? Ela está com aquele objetivo? Então, depende muito da dor dessa pessoa. Depende muito da dor. Tá, Vitor? É tudo uma questão de dor nisso, de qual a visão do mundo que ela está trazendo para você. Mas em muitos casos o tratamento ajuda muito nisso, muito, muito, muito. Já chegou caso de pessoas chegar no meu consultório com data marcada e a gente conversar e fazer um trabalho e essa pessoa desistir totalmente, assim, vira a ficha, automaticamente vira a ficha e ela começa a trabalhar. E a hipnose ajuda muito nisso. Que a hipnose, isso que eu ia perguntar. A hipnose ajuda muito isso, porque a hipnose traz a pessoa para essa realidade. A hipnose mostra a essa pessoa que a ilusão que ela está criando através dessa dor dela não é real, porque é uma ilusão. Você acreditar que o suicídio vai aliviar a sua dor é uma ilusão que você criou e através da hipnose você tira isso. Então, não é fácil nem difícil, mas é possível. Depende da pessoa. O que não vai resolver é que se você não prestar atenção e não ouvir essa pessoa, essa dor vai aumentando, aumentando e ela precisa aliviar essa dor de alguma forma. Muito bem. Estamos recebendo aqui o Dr. Oswaldo Valério, ele que é psicanalista, hipnoterapeuta, palestrante e escritor. Falando de escritor, doutor, eu fiquei sabendo que o senhor já está terminando, enfim, já, um livro sobre casamento. Exatamente, Vitor. Vamos lançar aqui, viu? Vamos lançar aqui, com certeza vamos lançar esse livro aqui. É um livro, está lançando agora pela editora Esparta, né? Um livro sobre casamento, o que vem depois do sim, né? Você pode ser feliz casando, porque eu ainda sou, o pessoal que convive comigo fala que eu sou muito antigo, mas eu ainda acredito na relação familiar, sabe? Aquela relação de
de você cuidar, de você sentar na mesa, ter todo esse processo. E essa relação familiar nos trouxe até aqui, trouxe a nossa sociedade até hoje. Então eu acredito muito nisso, nessa relação familiar. E por isso que eu resolvi fazer um livro sobre casamento. Por quê? Porque são duas pessoas totalmente diferentes, com ideias diferentes, com bagagem diferente, que de repente se encontram na vida e falam, vamos ser felizes para sempre. Só que eles não têm um manual. Eles acham que essa pessoa é a princesinha da Disney e esse aqui é o príncipe. Então a gente vai juntar e vai ser felizes para sempre. E o feliz para sempre depende muito da questão de o quanto eu estou disposto a mudar para aceitar o defeito do outro. E isso é o lindo. É a essência É a essência do casamento em si. E aí, por isso que eu resolvi fazer esse livro sobre casamento que vai ser lançado agora. Que ótimo. O que o senhor baseou, doutor, para fazer? Então, isso é interessante. Essa história é interessante. Eu baseei nesse livro, foi um paciente meu que chegou até meu consultório e a reclamação dele é: um pano de prato acabou com o casamento dele. Um pano de prato? Um pano de prato, Vitor. Por quê? Ele aprendeu que o pano de prato é usado para secar a louça. A esposa dele aprendeu que o pano de prato se coloca em cima da pia e coloca a louça em cima e deixa escorrendo. E aí, quando ia lavar a louça, que os dois, romanticamente apaixonados, falou, vamos lavar a louça junto, porque nós nos amamos. Começou a briga, porque ele queria tirar o pano e ela queria colocar o pano. E através disso começou as brigas constantes, nenhum baixava a guarda. E aí, quando você começa um nível de briga, tudo é motivo de briga. E isso foi levando, e eles terminaram o casamento por causa de um pano de prato. Simples de resolver, era só ter comprado 2 panos de prato. Cada um usava um e resolvia o problema. É informações dentro de casa segura casamento. Isso que eu quero levar nessa questão do livro. A gente resume, na verdade, que é o contato. Exatamente, que é o contato humano. Que a gente tinha já do início da nossa entrevista falando do contato que... Então, esse contato humano é muito importante. Eu falo, gente, abrace seus filhos, beija, fala que ama, esteja em contato com eles. Às vezes, um abraço ali vale mais do que um presente. Chega em casa, seu filho está trancado no quarto, vai até ele, pergunta se está tudo bem. Porque isso é comum de se ver. Os pais chegam em casa, o filho está dentro do quarto, o que eles fazem? Dá um grito. Filho, sai do videogame, você só fica trancado dentro desse quarto. Blá, blá. Começa a falar um monte de coisa, mas ninguém olha no olho e fala assim, você está bem? Como foi seu dia? Você está sentindo alguma dor? É isso que é o diferencial. E isso que leva você a conhecer realmente o seu filho. Isso é muito importante. Eu sempre falo, contato humano é muito importante. Muito bem, meia conversa, que peninha que o nosso programa já está chegando. Já chegou ao fim, né? Na verdade, que pena. Mas o doutor Oswaldo Valério vai voltar aqui para falar sobre o livro Casamento. Meia conversa de hoje entrevistou Oswaldo Valério, ele que é psicanalista, hipnoterapeuta, palestrante e escritor. Doutor, para encontrá-lo nas redes sociais. Isso, pode me seguir no meu Instagram, tá? O Valério 10. No Facebook também é a mesma coisa, O Valério 10. Eu tenho o meu site, que é osvaldovalério.com.br. Tá? E meu WhatsApp, eu acredito que tenha colocado aí, mas eu posso repetir? Pode repetir. 011 95412-5482. Tá aí no vídeo. Doutor, muitíssimo obrigado por nos atender. E espero, então, no lançamento do livro aqui no nosso programa. Eu que agradeço e retornarei com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado para você também que esteve aí na nossa companhia. Continue aqui no canal 3 da NET, através de nossas redes sociais, acompanhando toda a programação da TV Grande ABC, que está espetacular. A gente se vê no próximo programa. Um beijo no coração de todos vocês e até lá. Tchau.